Salve, salve família arretada, questãozinha do Enem PPL 2022, uma questãozinha sobre eletrodinâmica. Vamos lá? Vem comigo. O multímetro pode atuar como voltímetro, leitura em volt, ou como amperímetro, leitura em ampere, dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna de resistência elétrica igual a 40 ohms brilha quando conectada a 4 pilhas em série, cada uma com 1,5 volt de tensão elétrica. O multímetro 2 indica o valor de 5,62 conforme a figura. E o multímetro 1 está conectado, porém desligado. Ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são, respectivamente. Olha só, fera, se você analisa com cuidado aqui esse circuito simples, pega a visão. Primeiro que essas quatro pilhas, elas estão conectadas em série. Cada pilha tem um valor de 1,5 volt. 4 pilhas associadas em série me daria uma DDP total, me daria uma força eletromotriz de 6 volts. Tranquilo? Se você presta atenção, o multímetro 2 ele está conectado nos terminais da lâmpada. Se você presta bem atenção, o multímetro 2 ele está ligado nos terminais da lâmpada. E fera, quando eu ligo esse multímetro nos terminais da lâmpada, o que eu quero medir é exatamente a diferença de potencial. Eu quero medir a DDP. Eu quero medir a tensão, ou seja, esse valor de 5,62 indica a tensão, indica a diferença de potencial nos terminais da minha lâmpada, ou seja, a DDP nos terminais dessa lâmpada, fera, é de 5,62 volts. Mas se você presta bem atenção, esse multímetro 1, ele está conectado em série com o meu circuito. Ou seja, as pilhas associadas em série vão enviar uma corrente elétrica para a lâmpada. A corrente elétrica passa aqui pela lâmpada e passa, fera, pelo multímetro 1. Você percebe que o multímetro 1 está associado em série com a lâmpada. E se o multímetro 1 está associado em série com a lâmpada, se o multímetro 1 está associado em série com o meu circuito, ele aqui está sendo utilizado, fera, para medir corrente elétrica. E a corrente que passa pela lâmpada é a mesma corrente que passa pelo circuito. Ou seja, se eu conheço, fera, a diferença de potencial nos terminais da lâmpada e conheço a sua resistência elétrica, você não pode esquecer da relação mais importante para a eletrodinâmica. A DDP nos terminais de um resistor é igual ao produto da resistência elétrica vezes a intensidade de corrente que o atravessa. Então, se eu conheço a DDP nos terminais da lâmpada e eu conheço a resistência elétrica da lâmpada, eu conheço, fera, a intensidade de corrente que atravessa essa lâmpada. Ou seja, a DDP é de 5,62, a resistência elétrica dessa lâmpada, 40 ohms, e eu quero calcular a intensidade de corrente. Esse 40, fera, que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, nós teríamos aqui 5,62 dividido por 40, o que vai me dar, fera, aqui aproximadamente 0,14 ampere. Ou seja, o multímetro 1
ele foi posicionado de tal forma, ele foi colocado no circuito de tal forma que está em série com a minha lâmpada. Então, o multímetro 1, ele vai medir a intensidade de corrente elétrica e o valor que vai aparecer ali é um valor de 0,14 ampere. Então, se você volta lá para a nossa questão, fera, a alternativa correta aqui seria a alternativa A, de arrebentando na prova do Enem. Até a próxima, fera. Valeu!